Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 43 do 8º ano. E o assunto dessa aula é Europa Industrial e os Trabalhadores, expansão da industrialização na Europa. Para o desenvolvimento desse assunto, estão propostos alguns objetivos. Entre eles nós temos identificar as mudanças políticas e econômicas na Europa com a Revolução Industrial, descrever os contrastes sociais a partir do crescimento industrial e desenvolvimento do liberalismo, identificar a presença de trabalhadores na produção artesanal e não nas fábricas e apontar a dicotomia das cidades industriais e a valorização da ciência e também da tecnologia. Para esta aula, temos alguns materiais a serem disponibilizados agora por vocês neste momento. O seu livro didático, aquele que fica já separadinho de história, que trata sobre esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade referente a esta aula. Separe também seu lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, agora nós podemos prosseguir com a aula de hoje. Sobre a Revolução Industrial, nós já estudamos várias aulas sobre isso. Agora nós estamos nos encaminhando para novos processos da Revolução Industrial, segunda, terceira Revolução Industrial. Mas é importante a gente identificar como estava a questão política, econômica e social nesse contexto. Analisando o contexto europeu. Em boa parte da Europa, no século XIX, a monarquia e os privilégios aristocráticos, que eram característicos do antigo regime, deram lugar ao quê? À república e também ao liberalismo. Ou seja, não tem mais aquela interferência do Estado na economia. Existe essa livre concorrência. O liberalismo que havia sido pensado lá por Adam Smith, onde a livre concorrência ela vai fazer movimentar a economia. Não preciso ter um rei interferindo na economia direto, como havia no mercantilismo. Elas eram influenciadas então pelos ideais de liberdade para que eu possa vender aquilo que eu queira ao valor que eu acho justo. E com as mudanças sociais e políticas trazidas por esse liberalismo, passou a ter mais debate político e também o respeito às leis. Ao mesmo tempo, os avanços obtidos pela Revolução Industrial e pelas ciências eram comemorados como grandes conquistas da humanidade. Então, nesse contexto europeu de mudanças, de transições da questão política, ou seja, eu tiro uma monarquia absolutista e passo para uma república. Eu tiro o mercantilismo e vou para o liberalismo. Eu tiro os privilégios de um grupo específico, os privilégios aristocráticos, e passo por um sufrágio universal, onde todos têm participação política por meio do voto, pelo menos. As mudanças, essas que estavam acontecendo, elas foram insuficientes, pois ao mesmo tempo que elas conduziram uma igualdade política e jurídica, elas não promoveram uma igualdade social e econômica. Política, por quê? Sufrágio universal, todos têm direito ao voto. Jurídica, por quê? Porque eu serei condenada pelo crime que eu cometi e não pelo grupo, pela família em que eu faço parte. Mas ela não promoveu a igualdade social, porque devido a essa liberdade, esse liberalismo, e há muita questão quem tinha condições de enriquecer e quem não tinha. E há essa questão da desigualdade econômica dentro da sociedade,
de um lado burgueses, do outro lado operários, e os ricos e os pobres. Muitos, muito pobres, em péssimas condições, e pouquíssimos que detinham o poder econômico em mãos. Muito bem, nesse cenário de transformações sociais é que surgem os operários, e eles, com o passar do tempo, perceberam que a riqueza gerada pelo seu trabalho ia apenas aos cofres do patrão, nada retornava a eles. Lembrem-se que em um outro momento a gente falou da mais-valia. Karl Marx defendia a questão do salário, que o empregado, o proletário, ele recebia uma parte do seu trabalho, a outra parte ficava como um lucro para o dono da empresa. E isso aos poucos eles estão percebendo. E aos poucos essas ideias de Karl Marx, de Engels, estão chegando ao conhecimento deles. Por isso, aos poucos, eles passaram a exigir melhores condições de trabalho nas fábricas. Falamos muito sobre isso. Trabalhavam de 14 a 16 horas, recebiam salários péssimos, trabalhavam em péssimas condições. As empresas não tinham nenhum tipo de estrutura que os preservasse de qualquer tipo de acidente que pudesse vir a acontecer. Muito bem, o paradoxo entre o crescimento econômico que as indústrias estavam gerando e a pobreza que acompanhou todo esse contexto, a contradição entre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e as políticas liberais excludentes do século XIX favoreceram então o surgimento do operariado como força política e de pensadores e também ativistas que defendiam esse grupo, que propunham novas formas de organização da sociedade, com o propósito de eliminar a pobreza e também as injustiças criadas pelo capitalismo. Muito bem, liberdade, igualdade e fraternidade. Pensa só comigo. Liberdade, os operários estavam presos nas fábricas e regras por eles impostas. Horário para chegar, onde o relógio já era adiantado para ele chegar o quanto antes, horário para sair, que o relógio era atrasado para ele ficar mais tempo na fábrica, um curto espaço de tempo para ele fazer a sua refeição e já voltar ao trabalho, preso àquela estrutura fabril, tá? Só pensando na questão de fábrica, de empresa. Igualdade. Igualdade onde? Mulheres e crianças recebiam menos que os homens. Donos das fábricas, das indústrias, é que de fato tinham acesso à riqueza. Igualdade aonde? Se até nas cidades você via uma estrutura superior, onde moravam os donos das fábricas, os grandes burgueses, e uma estrutura extremamente inferior, sem saneamento básico, sem água tratada, nada, esgoto algum, as casas empilhadas, pessoas vivendo nas ruas. Então, até que ponto estava essa igualdade? E a questão da fraternidade, não havia união, nem afeto entre burgueses e os proletários, apenas uma relação de opressor e oprimido. E lembrem-se que o sonho do oprimido é um dia virar opressor. Aí essas novas ideias de revolução, que vem principalmente com o Manifesto Comunista ali do Karl Marx e Engels, está alimentando essa questão dessa reviravolta dentro da sociedade. Muito bem, essa indiferença brutal, esse insensível isolamento de cada um no seu terreno, essa falta de fraternidade, né, é tanto mais repugnante e chocante quanto maior é o número desses indivíduos confinados nesse espaço limitado. E mesmo que saibamos que esse isolamento do indivíduo, esse mesquinho egoísmo, constitui em toda parte o princípio fundamental de nossa sociedade moderna, em lugar nenhum ele se manifesta de modo tão impudente e claro como na confusão da grande cidade. Essa é uma citação do Engels, que é aquele companheiro do Karl Marx,
analisando, avaliando a questão dessa falta de sensibilidade das classes, dessa relação de opressor e oprimido, de proletário versus burguês, que na realidade um deveria estar ajudando o outro, melhores condições para um, para que tenha uma melhor qualidade do trabalho ao outro, e um produto com mais qualidade, mais eficiente, enfim. Então, neste aspecto. Muito bem, o crescimento industrial e o liberalismo. No século XIX, a Revolução Industrial se expandiu pelo continente europeu. Aquela que começou lá na Inglaterra, século XVIII, com as indústrias têxteis, ela vai tomar espaço em outros países da Europa. E o processo de urbanização também se intensificou, ou seja, aquelas cidades começaram a aumentar, as pessoas saem do campo e vão trabalhar nas fábricas. Novas fábricas, elas são instaladas em muitos países. O crescimento industrial, ele aconteceu ligado à expansão do comércio. Lógico, produzo mais, eu preciso vender mais, então vai aumentar o comércio, sim. E a questão da livre concorrência, que foi o ponto crucial do liberalismo. Então, eu posso vender o que eu desejo, a quanto eu desejo. Eu tenho ao meu concorrente. Eu posso pensar em fazer um produto com valor mais baixo ou um produto com valor agregado, algo melhor que o outro. Essa é a nossa visão de hoje, que naquela época já estava começando a se fundamentar. Muito bem. Ainda sobre a população trabalhadora nas grandes fábricas. A presença inicial da população trabalhadora nas grandes fábricas ainda era minoritária. Vamos pegar o ano de 1831 nas Ilhas Britânicas. Havia mais de 12,5 milhões de trabalhadores. Destes, apenas 500 mil, uma parcela bem pequena, é que trabalhava nas fábricas. Já no ano de 1851, 20 anos depois, na Inglaterra, tinha mais ferreiros que operários siderúrgicos. O que acontece? A expansão da industrialização das indústrias, das fábricas, ela estava cada vez mais em desenvolvimento, mas ainda assim a produção artesanal absorvia a maior parte da mão de obra urbana. Eu preciso de mais pessoas para trabalhar, para produzir algo de forma artesanal. Já nas fábricas também tem a questão da utilização de máquinas, que já tira, digamos assim, o trabalho de várias pessoas nesse aspecto. Mas percebe-se o quê? Mais ferreiros, pessoas que trabalham com ferro de forma artesanal, do que operários das siderúrgicas. Muito bem, sobre as cidades industriais. Tivemos até uma aula específica falando sobre isso, mas volto a falar por causa da questão social. As cidades industriais tornaram-se cada vez mais povoadas, aos poucos, por conta da busca por melhores condições de vida, marcadas pelo contraste. De um lado a alta burguesia e do outro lado a pobreza do operariado. Como eu falei anteriormente, era nítido saber quando era um bairro burguês, quando era um bairro operário. Você via nas ruas, a questão das casas, as estruturas, enfim. A desigualdade era nítida do espaço urbano. De um lado havia escritórios, lojas, habitações e vias embelezadas, limpas. Já do outro lado, o lado dos operários, bairros mal iluminados, casebres e cortiços, lixo e esgoto espalhados pelas ruas, o que também gerava doenças. Mas não havia essa preocupação, porque daí aquele trabalhador não iria trabalhar, ficou doente, enfim. Primeiro que não tinha atestado, ficou doente, não pôde ir trabalhar, tem mais 10 lá fazendo fila para ocupar a sua vaga e até por um salário menor. Então não havia essa preocupação.
Outra falta de preocupação era a questão do meio ambiente, como pode ser bem visto na imagem, né? Não havia essa preocupação com a poluição do meio ambiente, o desgaste do meio ambiente, retirando, extraindo árvores, entre outras situações, ou até destruindo nascentes, né? Muito bem. Apesar desses contrastes tão impactantes, o processo, aliás, o progresso técnico-científico e a produção maciça de bens de consumo no período, mesmo que tenham beneficiado apenas uma pequena parcela da população, dessas pessoas mais ricas, e ainda elas trouxeram conforto às pessoas. Com essas conquistas materiais, as elites europeias passaram a valorizar tanto a ciência como também a tecnologia. Até então, pense, no começo da aula falamos muito da questão da mudança de pensamento, na questão ali política econômica, trazendo para a república e o liberalismo. Aqui uma mudança de pensamento na área do conhecimento. Até então quem detinha essa parte do conhecimento é a igreja, né? E agora nós estamos vendo um processo de valorização da ciência, dos estudos, das pesquisas de fato, do estudo pelos seres humanos e, consequentemente, um desenvolvimento tecnológico. Na próxima aula, ainda dentro desse contexto, falaremos especificamente sobre a valorização do mundo técnico-científicos, aliás, científico. Estudaremos, veremos sobre feiras que aconteceram naquele período e até hoje temos, quando acontece feira de carros e outros equipamentos, tem até de videogame. A gente aqui talvez não tenha tanto acesso. Temos na questão dos móveis, né? Outras feiras, mas essa parte mais tecnológica, às vezes assistimos somente pela televisão. Mas pense na época, eram coisas que para nós é algo velho, mas para eles era muito novo. Mas na próxima aula eu falo, a gente descreve com maiores detalhes. Agora o objetivo é que vocês realizem a atividade, não deixem de fazer ela, porque ela ajudará a fixar algumas informações e rever alguns conceitos que serão utilizados em assuntos futuros. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!